Olá, alunos! Eu queria mostrar aqui para vocês como é que se calcula a área de chapas de um duto de ar-condicionado. Observe que tem um duto, ele tem comprimento de 5 metros, é o comprimento do duto aqui, e ele tem medidas de 30 centímetros e 70 centímetros. Então, a gente chama isso aqui de altura do duto e largura do duto. Bom, se a gente olhar bem, o duto ele tem uma área lateral e tem uma área de secção. A gente chama isso aqui de área de secção. E esse valor é usado para fins de calcular vazão. E tem a área lateral, que é o quanto de chapa é necessária para construir o duto. Então, eu gostaria que vocês distinguissem aí as duas áreas. Bom, fazendo a conta, lembrando que eu posso inicialmente calcular o perímetro desse duto somando esses 70 centímetros aqui, ó, que é essa medida dessa lateral, mais esse 70 centímetros, mais esse 30, mais esse 30. Se você fizer essa conta, você vai obter 70 mais 70 dá 140 centímetros, mais 30, 170, dá 200 centímetros, exatamente isso. Então, perímetro vai ser igual a 200 centímetros, ou também igual a 2 metros, né? Já que 1 metro tem 100 centímetros. Para você fazer essa conta rapidamente, você pode dizer que o perímetro, vamos chamar de P, é igual a 2 vezes largura mais altura. Veja aqui, largura é 70, altura é 30, dá 70 mais 30 dá 1 metro, né? Vezes 2 dá 2 metros. Bom, como é que a gente sabe que calcular a área lateral? A área lateral é essa área aqui, né? Como eu falei, a área lateral é essa área total aqui do duto, né? Observe aí, se eu esticar esse duto, eu tenho aqui 30, tem 70, tem 30, tem 70. Ou seja, tem aqui os 2 metros, que é o perímetro que nós calculamos. Bom, se a gente tem aqui o comprimento de 5 metros, vocês concordam que eu acabei de... Se eu esticar esse duto, ou seja, desenrolar ele, eu tenho uma medida assim, ó, 5 metros aqui. Bom, ficou fora de escala, mas vamos resolver aqui então. Vamos supor que seja isso. 5 metros por 2 metros aqui. Então, a área do duto é essa aqui, ó. A área lateral vai ser quanto? 10 metros quadrados. Ó, veja aí, ó. Sempre vai ser assim, a área lateral vai ser o perímetro do duto vezes o seu comprimento, né? O comprimento de 5 metros e aqui o perímetro, ó. Perímetro e aqui o comprimento, que vai dar 10 metros quadrados. Se o duto for oval, a gente tem que fazer outra consideração. Primeiro, entender que o perímetro de uma circunferência 2 vezes o π vezes o r. E aí eu tenho que considerar, então, veja que a circunferência pode ser dividida em duas, então esse pedaço corresponde a esse e esse corresponde a esse. E aí eu tenho o seguinte, tem esse pedaço aqui e tem esse pedaço aqui, ó. E faltou o que ainda? Faltou esses dois L's aqui, esse pedaço aqui, ó. Então, o perímetro, na verdade, vai ser L mais 2πr, que é o perímetro do círculo ali, da circunferência ali. Por exemplo, se o L for 40 centímetros, aqui 40 centímetros, e o R for 20 centímetros, por exemplo, nós podemos calcular o perímetro, nesse caso, como sendo 205,6 centímetros. Bom, lembrando então, de novo, que o perímetro é definido então como π vezes diâmetro, ou 2πr também, né? Já que nós sabemos que o diâmetro é igual a 2 vezes o R. Já que, olha, o R está aqui, ó. Esse é um R e aqui está um R. Logo, o diâmetro é o total, né? Que é a soma dos dois. Porque aí eu vou tirar daqui, para não confundir. Vou tirar aqui. E você tem que lembrar, então, e aqui está o ponto central, ó, né? E aqui, então, o diâmetro é essa parte aqui, ó. É o total, que dá 2R. Por isso que a equação do perímetro pode ser π vezes diâmetro, vezes, ou perímetro é igual também a 2πr. Vejam que a definição do π é essa aqui, ó. Se você pegar qualquer circunferência que você tiver, medir o perímetro e dividir pelo diâmetro do círculo, você vai ter o número 3,14 aproximadamente aí. Façam isso na casa de vocês, que é bem interessante para aprender como é que o π foi determinado. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.